Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos vivendo este tempo de isolamento ou de quarentena e certamente muitas publicações têm chegado na casa de todos pelas mídias. Também nós, em nome da Arquidiocese de Ribeirão Preto, pelo pilar da palavra, gostaríamos de oferecer este momento diário de escuta e oração da palavra de Deus, através da leitura orante da palavra, Alessio Divina. Sabemos que temos muitos subsídios que podem se servir como instrumento para poderem realizar a Alessio Divina, mas queremos também, através dos nossos seminaristas, oferecer a vocês essa oportunidade de rezar com a palavra de Deus em família. A família poder se encontrar ao redor da palavra e partilharem e rezarem juntos. Os nossos bispos, nas diretrizes gerais da ação evangelizadora, nos afirmaram que a comunidade eclesial missionária vive sustentada por 4 pilares: a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. Nós queremos lembrar que no pilar da palavra, que está incluída a iniciação à vida cristã, a animação bíblica da vida e da pastoral das nossas comunidades, o documento recorda que os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade cristã se concentrava nas casas como seu lugar característico de reunião, de ajuda mútua, de fortalecimento da vivência missionária, de partilha. Nelas, os cristãos ouviam juntos a palavra e, por esta palavra, iluminados, procuravam discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que a fé provém da escuta. Nessas pequenas comunidades, iniciava essa grande aventura do cristianismo. Nelas, pequenas comunidades, na igreja doméstica, na sua casa, aí é o lugar, o ambiente propício para buscar Deus. Através da leitura orante da palavra de Deus, do aproximar-se da palavra, é que nós vamos formando os discípulos missionários. É preciso não só ler e estudar a Escritura, mas com a inteligência das Escrituras exige mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração. Por isso, vale lembrar o pensamento de São Gregório Magno, quando nos fala que a Alessio Divina, a leitura orante da palavra, é a arte de escutar, de estudar o coração de Deus. Assim, a Alessio Divina não é um estudo bíblico, é o encontro com o Senhor na palavra. É oração, é abrir o coração diante do Senhor que fala conosco. O Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, nos lembrava que nunca devemos esquecer que na base de toda a espiritualidade cristã autêntica e viva está a palavra de Deus anunciada, acolhida, celebrada e meditada na igreja. A intensificação do relacionamento com a palavra divina acontecerá com tanto maior decisão quanto mais cientes nós estivermos de nos encontrar, quer na Escritura, na tradição viva da igreja, a presença da palavra definitiva de Deus sobre o universo e a história. É o nosso encontro com o Senhor. O documento de Aparecida também nos falava que um dos lugares do encontro com Deus é a palavra, a leitura orante da palavra de Deus. Aqui nós gostaríamos de recordar alguns passos para fazermos a leitura orante da palavra. Esses passos que vêm indicados para nós na experiência de um monge cartucho, Guido, de 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Antes de entrarmos nesses passos,
Vamos olhar um pouquinho aqueles preparativos para rezar. É importante, quando forem realizar a leitura orante da palavra, escolher um horário que tem mais disposição, não só de tempo, mas a disposição física do corpo. Escolher um local adequado, arejado, que ajude a rezar. Colocar uma vela acesa, a cruz, um quadro que te ajude a rezar. Encontrar uma posição do corpo, um ambiente orante. Procurar fazer o silêncio interior, respirar adequadamente, colocar uma música ambiente, se isso te ajudar a rezar. Recordar a sua vida, os atos importantes do dia a dia, aqueles que estão programados, que foram realizados, as pessoas, os fatos. Lembrar que não está só, o Senhor está contigo. Por isso, pedir a graça de estar diante de Deus e o que busca nessa oração. A importância de se colocar e pedir o que busca nesse momento de oração. E então, pedir a luz, a graça do Espírito Santo, lembrando aquele texto do Evangelho segundo São Lucas, não é? Ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Pedir essa graça ao Espírito Santo. Você pode fazer uma oração do Espírito Santo, cantar um refrão, pedindo a luz, a graça do Espírito Santo. E então entramos no primeiro passo, o da leitura da palavra de Deus. Nós vamos oferecer sempre o Evangelho do dia, para também estarmos em comunhão com toda a igreja do mundo inteiro. Fazer o silêncio interior, ler o texto da Sagrada Escritura 1, 2 vezes, recordar aquilo que foi lido. Nessa recordação, se estiver em família, cada um pode começar a contar o texto que foi lido, reconstruindo a página, destacando aquilo que para você foi mais importante. Olhar o texto e encontrar nele os personagens, o tempo, o lugar que acontece, o que estão falando, quais as pessoas que estão envolvidas na cena, a quem se dirige. Tudo para poder responder a pergunta: o que o texto diz em si? O que o texto diz? Você pode se servir de um subsídio, a rodapé da própria Sagrada Escritura, ou a liturgia diária, ou outro subsídio, para ajudar você a entender o que o texto diz. Apropriar-se deste texto, deixando com que a palavra ressoe dentro de você e o envolva. E assim nós vamos partindo para o segundo passo. Quando a leitura vai se aprofundando e vai nos envolvendo, essa leitura começa a dizer para a nossa própria vida. Então, o segundo passo da Lécio, a meditação, é quando nós atualizamos, assimilamos, encarnamos a palavra que foi lida, ligando-a com a nossa vida. À medida que você vai lendo, a leitura vai se tornando concreta. Você pode pensar em 1, 2, 3 perguntas que te ajude a refletir aquele texto, tentando alargar a visão daquele texto, ligando a outros textos bíblicos que você conhece e perguntando-se: qual é a mensagem do texto para mim hoje? O que esse texto diz na minha vida, no momento em que eu me encontro? E na busca dessa resposta, você vai certamente levando o seu coração a querer dizer algo a Deus. E assim nós vamos entrando no terceiro passo, que é a oração. A meditação da palavra se desdobra na oração. A palavra se faz oração. O que o texto me diz, o que o texto fala na minha vida, eu agora rezo, dialogando com Deus,
apresentando a Deus o que o texto me faz dizer a Ele, através de uma prece, através de uma súplica, através de um louvor, de um agradecimento. Nesta hora em que você se dirige a Deus, você fala com Deus, você pode recitar um salmo que expresse o seu sentimento, você pode cantar um refrão de uma música que traduz o que você está sentindo e quer falar a Deus nesse momento, porque o teu coração, tocado pela palavra de Deus, sente-se impulsionado à oração, a louvar, agradecer, adorar, pedir perdão. E assim, envolvido nesse diálogo profundo com o Senhor, nós chegamos ao quarto passo, a contemplação. Qual o novo olhar que sobrou em mim depois da leitura, da meditação, da oração, da palavra? Como tudo isso pode me ajudar a viver melhor, a viver o meu compromisso de vida? Que desafios descobri para me aperfeiçoar como discípulo de Jesus? A leitura, a meditação, a oração pertencem à busca. A contemplação é o resultado. Buscai e encontrareis. Os padres da igreja relacionam a contemplação com a conversão de vida. A verdadeira contemplação é o confronto vital com o amor de Deus. A nossa vida colocada diante do amor de Deus. Um confronto que deve chegar a transformar em amor toda a vida daquele que se coloca diante da palavra. É quando Deus revela a nós a sua face amorosa. Por isso, contemplar é um dom, contemplar é uma graça, e é preciso insistirmos na contemplação. O Papa Bento XVI vai nos dizer que a leste divina não está concluída na sua dinâmica enquanto não chegar a uma ação que impele a existência do fiel a doar-se aos outros na caridade, a um gesto, a uma atitude. Por isso ela está ligada à conversão de vida. A palavra lida, meditada, orada, transforma a nossa vida. E assim, envolvido por essa alegria de sentir-se amado pelo Senhor, você pode ir encerrando esse seu momento de oração, terminando com uma oração que você conheça, um salmo, e agradecendo ao Senhor. Lembrando que a leitura orante da palavra, segundo São Gregório Magno, numa frase dele muito bonita e importante, em que ele nos diz: se a escritura é em parte fácil e em parte difícil, é porque foi escrita para todos, os fortes e os fracos, os sábios e os simples. Em seus mistérios e por sua obscuridade, ela exercita os sábios por seu sentido óbvio. E graças à sua simplicidade, ela reconforta os simples. Se buscas na palavra de Deus algo elevado, esta palavra santa se eleva contigo e sobe contigo às alturas. Se buscas o histórico, o típico, o moral, a palavra te dá o que desejas. Da maneira como prescruta as Escrituras, tal se mostrará a ti o texto sagrado. Por isso, lá no começo, na preparação, nós dizíamos, quando for rezar, peça a graça, o que você busca nesta leitura orante da palavra. E para finalizar esse nosso momento, gostaria de recordar que muitas vezes nós ouvimos de algumas pessoas de que não precisa ir à igreja, que reza sozinho em casa. Nestes dias de isolamento, de quarentena, estamos experimentando o não ir à igreja. Estamos em um tempo de exceção, pois a regra da vida cristã
é a vida comunitária, é a vida eclesial da comunidade reunida. Mas nesse tempo de exceção, aproveitemos para que possamos valorizar e mergulhar na importância, na necessidade da vida comum, para redescobrirmos a graça e o valor da vida comum. Rever as nossas orações, como era fácil receber tudo pronto, como eu me colocava na celebração, qual o meu esforço de ouvir a palavra e deixar a palavra ressoando em minha vida e falar em mim, para que eu possa falar com Deus. Quantas vezes nós escutamos essa palavra e não conseguíamos formular uma prece, uma oração? Agora nós temos a oportunidade de exercitarmos a leitura e a oração da palavra de Deus. E certamente as nossas celebrações serão muito diferentes de agora em diante. Que essa proximidade da palavra possa nos trazer um sabor autêntico do encontro, da oração com o Senhor pela palavra de Deus. E logo mais, quando estivermos reunidos novamente, vamos valorizar ainda mais nossos encontros. Agora, aproveitemos essa oportunidade de escutar atentamente a palavra, de rezar pessoalmente ou em família. Aproveitemos essa oportunidade para fazer de verdade da nossa casa a casa da palavra, a casa da oração, a casa da partilha, a casa da missão. Que seja um momento de conversão para toda a família, um momento de renovarmos as nossas relações dentro de casa, de escutarmos mais, de rezarmos mais, de dialogarmos mais. Contem conosco para ajudá-los a rezar. Não estamos sozinhos nesse barco. O Senhor é o nosso guia, é o nosso mestre. A Ele nós devemos escutar, a Ele nós devemos buscar. Pela experiência da leitura orante da palavra, busquemos o Senhor. Contem conosco, fiquem com Deus e permaneçamos unidos na oração, na escuta atenta da palavra, pois a comunidade cristã não acabou. Ela está dispersa nas suas casas, mas viva como uma chama que em cada casa, escutando e rezando, mantém o amor de Deus aquecendo os nossos lares, nossa vida, para podermos testemunhar a comunhão, a unidade, a graça de formarmos a família cristã, todos reunidos no Senhor, nosso Salvador. Deus os abençoe.